Olá, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA. Esse é o nosso vídeo de número 3, certo? Sobre a nossa série de vídeos, como gerar etiquetas em cima do formulário, certo? Da Adriele. Então vamos lá. Recapitulando, vamos ver de onde paramos, certo? Vou clicar aqui em gerar etiquetas e observemos o que acontece. Está sendo gerado minhas etiquetas, estou aguardando a mensagem de confirmação. Pronto. Me emitida essa mensagem, gerar etiquetas com sucesso. Vou dar o OK. E vem para esta guia, certo? A geração de etiquetas. Observe que as minhas etiquetas estão todas geradas. Eu vou tentar aqui pré-visualizar elas. E vamos aguardar o que acontece. Bom, observe que o Excel me deu essa mensagem, certo? O Microsoft Office Excel não localizou nenhum item a ser impresso. Ou seja, eu estou aqui, antes de pré-visualizar, eu estou visualizando que na minha guia eu tenho imagens nas células, certo? Porém, o Excel não está detectando que tem informações nessas células e assim não está me mostrando nada pré-visualizado. Mas observe o que acontece se eu clicar aqui, por exemplo, aqui são linhas, certo? Linhas e colunas. Não esqueça, eu tenho apenas imagens dentro de cada célula. Observe que eu vou colocar aqui, eu estou dentro da célula A1 e vou digitar um valor qualquer, certo? Por exemplo, o valor 1. Então, observe que o valor 1 que eu digitei aqui na célula, está bem aqui no cantinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vou selecionar aqui a célula novamente e observe que me aparece aqui 1, certo? Vou tentar pré-visualizar agora. E observe o que acontece. Observe que o Excel detectou que apenas a célula que eu coloquei aquele 1, ele me trouxe, certo? Então, em cima disso, vamos fazer o seguinte. Para tapear o Excel, vamos dizer assim, todas as etiquetas que forem geradas, eu vou inserir um valor, certo? Pode ser qualquer valor. O importante é que o Excel detecte que tem um valor na célula e me traga a imagem, certo? E esse valor vai estar por trás da imagem. Acredito que vocês possam ter entendido o que eu estou querendo passar aqui para vocês, certo? As imagens que eu estou gerando na minha guia, o Excel não está conseguindo detectar que essas células têm valores, por ser imagens. Porém, se eu colocar qualquer valor por trás da célula, o Excel vai trazer tanto o valor que eu inseri como as minhas imagens, que é o que eu quero no final de tudo, certo? Então vamos, para colocar esse 1 de forma automática e me trazer todas as minhas imagens que tiver na célula, como é que eu faço? Muito fácil. Vamos aqui na guia dados, vou clicar com o botão direito aqui, certo? Gerar etiquetas, atribuir macro, já tem uma macro por trás dela, certo? Vou apenas clicar em editar. Então, esta é a linha toda de comando que eu ensinei no primeiro e segundo vídeo. Este é o terceiro. Caso você esteja assistindo este vídeo e não tenha assistido os outros, saiba que esse arquivo foi todo montado nos 2 últimos vídeos, certo? Então, esse aqui é o vídeo de conclusão. Então, toda essa programação que é feita aqui para gerar as etiquetas, para que eu insira aquele valor 1, certo? Pode ser qualquer valor. Para que eu insira um valor 1, no caso aqui é o valor que eu vou inserir em cada célula, onde tiver a imagem, é muito fácil. Basta eu dar um Enter aqui, ó, onde eu estou vendo Select, nesta linha de comando aqui, certo? Basta eu dar um Enter aqui e copiar toda essa informação até aqui, certo? Dou Ctrl C, colo, com Ctrl V e digo que tudo isso aqui é igual a 1, certo? Ou seja, olha o que diz a linha de cima. Ele vai na sheet geração de etiquetas, que é a guia onde está aqui onde tá as minhas etiquetas geradas, certo? E vai selecionar as células, ou seja, nas células da linha e da coluna. Lembre-se que a linha e coluna começa a partir do valor 1, certo? Ponto select, ou seja, ele vai selecionar onde estiver a variável linha e onde estiver a variável coluna. Beleza? Ou seja, se eu vou selecionar a variável linha e a variável coluna, eu também posso colocar um valor aonde está selecionado, certo? Então, é exatamente o que faz a linha de baixo, ó. Cells, linha, coluna. Ou seja, aqui eu não estou selecionando, porque a linha de cima já selecionou. Aqui eu estou atribuindo o valor 1. Ou seja, aonde tiver cada etiqueta dessa, eu vou inserir o valor 1 por trás dela. Assim eu vou fazer com que o Excel possa enxergar tanto as minhas etiquetas como este valor 1, certo? Por trás deles. Vocês vão entender bem melhor agora na prática. Vamos executar. Vou aqui na guia dados, vou clicar em geração de etiquetas, gerar etiquetas. E observemos o que acontece.
Vamos aguardar. Etiquetas geradas com sucesso. Vou dar um OK. Observe que vou colocar o cursor agora aqui na célula B1. E observe que tem um aqui por trás dela. Se eu colocar aqui na C1, não tem nada, certo? Observe que aqui a minha barrinha não tem nenhum valor. Se eu colocar novamente na B1, novamente tem outro valor, certo? O valor novamente 1. Se eu vir aqui para a célula C1, novamente não tem valor. Se eu vier para C2, não tem. Se eu vier para B2, observe que novamente tem um valor. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem um umzinho aqui, ó, em cada uma delas, ó. Certo? E se eu pré-visualizar agora, vamos observar o que acontece. Observe que me trouxe todas as etiquetas, certo? Ó. Inclusive, antes de me mostrar aqui as etiquetas, me aparece esse umzinho aqui no fundo. A gente também pode tapear o Excel com esse certo? Aqui a gente pode botar tanto uma formatação condicional, como a gente pode corrigir via macro, certo? Via aqui VBA. É o que eu vou mostrar daqui a pouco. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Observe que ele só coloca o valor 1. Vou descer aqui mais um pouco. Observe que aqui na célula B, aqui na nossa célula B, na nossa coluna B, na célula B18, observe que ele não colocou nenhum valor, certo? Se eu vim aqui para a célula A18, que foi a minha última etiqueta gerada, observe que ele colocou o valor 1. Isso quer dizer o que para vocês? Como eu havia dito, ele só coloca 1 onde estiver com a célula selecionada, certo? Ou seja, ele não selecionou aqui, então aqui ele não colocou 1. Para que esse 1 não apareça, a gente pode fazer da seguinte forma, certo? Ele só vai colocar esse valor 1 onde tiver etiquetas. Como eu sei que ele não vai colocar etiquetas nas colunas aqui, C em diante, eu não preciso trabalhar com elas, certo? Então vamos fazer da seguinte forma. Tem um jeito bem prático. Vamos gravar uma macro para vocês verem como é que funciona isso daqui, ó. Vou clicar na guia. Já estou na guia desenvolvedor, claro. Vou clicar em gravar macro. Quem nunca gravou uma macro, já tirou a primeira pedra, certo? Vamos lá, vou clicar em gravar macro. Observe que a minha macro se chama macro 1. Não vou renomeá-la, fica a critério de vocês, certo? E vou dar um OK. A partir desse momento, tudo que eu fizer, o Excel está executando, certo? Então vamos lá. Observe que eu vou selecionar a minha coluna A e B, certo? E vou dizer o quê? E vou na guia início. E vou aqui na fonte, ou seja, vou colocar o valor branco, certo? Ou seja, aonde tiver valores preenchidos, observe que está com o valor branco, certo? Ou seja, aquele 1 que eu estava visualizando, ele ainda existe, porém está com a corzinha branca. Eu não estou mais visualizando. Vou parar minha macro, vou novamente na guia desenvolvedor, clique para a gravação. Pronto, cadê a macro? A macro está tanto, se eu for lá no módulo, como se eu inserir o botão aqui, a minha macro vai aparecer, certo? Então observe o que vai acontecer. Vou clicar aqui em inserir, vou pegar esse botãozinho e vou desenhar aqui, certo? O que é que acontece? O Excel, após eu inserir esse botão, o Excel já me abre essa janela de diálogo. E o que é que ele fala? Nome da macro, botão 141, clique, certo? O evento. Ele me sugere que eu adicione a este botão que eu criei a macro gerar etiquetas, que é a macro que gera as etiquetas, ou a macro 1, que é a macro que eu acabei de criar, certo? E gravar aqui com o Excel. Observe que ele me fala aqui, todas as partes de trabalhos abertas. Se você tiver com mais de um arquivo aberto, ele vai lhe sugerir todas as macros que tiver nesses arquivos. Como eu só tenho um aqui, ele só me sugeriu esses dois. Mas por garantia, sempre marque esta parte de trabalho, certo? Para você não se confundir. Porque, como ele vai lhe sugerir todas as macros de todos os arquivos que tiverem aberto, você pode acabar adicionando uma macro de outro arquivo. Então, você clicando aqui esta parte de trabalho, ele vai trazer apenas as macros desta parte de trabalho, como o próprio nome já diz, certo? Então eu vou selecionar aqui a macro 1 para essa rotina, certo? Vou dar o OK. Beleza. Por enquanto, eu vou deixar aqui, certo? E vou mostrar novamente aqui só para vocês como é que vai funcionar. Vou aqui na guia dados. Vou clicar em gerar etiquetas e vamos observar o que vai acontecer. Está gerando. Vamos aguardar a emissão aqui da mensagem. Etiquetas geradas com sucesso. Dou OK. Observe que novamente ele colocou aquele umzinho, certo? Por quê?
Porque eu defini a fonte branca, só que quando eu coloco o valor novamente, ele sobrepõe aquela fonte branca, certo? Ou seja, não funciona, certo? Porém, eu acabei aqui, deixa eu ver, eu acabei apagando a minha macro, porque meu intervalo apaga mais do que a coluna B, certo? Mas na realidade ele não apagou a macro, ele apagou apenas aquele botãozinho, certo? Se eu vier tanto faz, como se eu vier aqui no inserir novamente o botão, observe o que vai acontecer. Vou selecionar novamente a macro 1 e vou dar um OK. Se eu clicar nesse botãozinho, observe o que vai acontecer com todos esses zooms que está aqui nas células, certo? Vou mostrar aqui para vocês que um ainda existe. Vou clicar neles. Observe que aqueles números 1 que tem aqui nas minhas células, observe que ainda permanece, porém eu não visualizo mais, ó. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar essa macro que eu copiei do Excel, que eu usei com o gravador do Excel, e vou colocar no meu código. Então, toda vez que eu gerar as minhas etiquetas, para que esse 1 não me apareça aqui, na hora que eu for pré-visualizar, vamos vê-lo. Vamos ver o que acontece aqui. Observe que eu já não vejo mais aquele 1, certo? Até porque ele está com a fonte branca, mas ele existe, ó. Então a gente conseguiu tapear aqui o Excel, vamos dizer assim, certo? Então para que ele não mais apareça, eu não tenho que executar uma outra macro, depois que ele executar o meu primeiro código, eu já vou chamar dentro do meu código, certo? E como é que eu faço? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, esse botão aqui não tem mais serventia, eu só inserir esse botão para mostrar para vocês, certo? Vou clicar com o botão direito nele e vou deletá-lo. Vou clicar no delete, beleza? A macro que está por trás dele ainda existe, porque foi adicionado um módulo quando eu fiz essa gravação. E esse botão que eu inseri aqui nada mais é do que apenas um objeto, certo? Que está manipulando uma macro que está gravada por trás dele. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou aqui no meu Visual Basic. Vou ampliar aqui a minha janela do VBE. Vou clicar em exibir. Project Explorer. Observe que eu tenho dois módulos agora, certo? O meu módulo 1, que é esse que eu criei. Quando eu criei a rotina gerar etiquetas. E tem o meu módulo 2, que foi aonde foi gravada a minha macro. Observe, ó. Então aquela macro que eu cliquei em gravar, olha o que é que ela faz, certo? Ela faz toda essa rotina aqui, ó. Ela seleciona da coluna A e B, certo? Seleciona, bota o Activate, ou seja, ativa a célula A10. E observe que com a fonte, Select o fonte, que ele informa aqui qual é a fonte, a cor. E ele define cor 0, certo? Que é o branco. Então, não vamos mexer aqui na macro. O que é que eu vou fazer, certo? Estou tentando aqui ensinar de um jeito bem simples para vocês, sem complicar. Vou aproveitar essa macro. Então, basta eu copiar o nome dessa macro. Importante que você entenda o seguinte, que ele, com essa rotina, ele está selecionando tanto a coluna A como a coluna B, certo? Ou seja, independente da célula que você preencher, está garantido que a coluna A e B vai estar com a fonte branca, certo? Independente se tiver um ou não. Por que eu fiz isso? Porque eu poderia delimitar um valor, uma célula qualquer. Porém, se você passasse dessa célula, continuaria aparecendo, certo? Então, para garantir, eu selecionei logo a coluna A e B e pronto, certo? Vou copiar essa rotina, dando Ctrl C, e vou lá no meu código, no módulo 1, certo? Vou descer um pouco aqui. E aqui, ó, antes do Application Screen Update, eu vou colocar o quê? Cal e o nome da minha macro, certo? Macro 1, que é aquela que eu gravei com o Excel. Vamos ver agora como é que vai ficar. Observe que por enquanto não tem nada. Até porque eu tinha que clicar na macro, certo? Então vamos executar agora o arquivo. Vou clicar em gerar etiquetas e observemos o que acontece. Vamos aguardar a emissão da mensagem. Etiquetas geradas com sucesso. Dou OK. E observe que não me aparece mais um 1, certo? Por quê? Porque aquela macro que eu executei já faz isso por mim, certo? Durante a execução desse código. Eu não preciso clicar agora em outro objeto para chamar minha macro, certo? Então eu emboti no meu código a macro que eu usei do próprio Excel, certo? Então observe que não me aparece mais aquele umzinho, certo? Eu usei apenas ele para tapear o Excel para me mostrar as imagens que estavam nas células. E o Excel não estava conseguindo entender que tinha imagem naquelas células e não me mostrava, certo? Os valores. Então tá aqui as minhas etiquetas. Agora qual é o detalhe? Observe que ele está mostrando todas as etiquetas, certo? E eu só quero no caso, gerar etiquetas
da coluna que eu informar com X, certo? Aqui, vamos novamente aqui na guia dados e observe que ele está gerando tantas etiquetas da coluna que tem o X, da célula que tem o X, como da célula que não tem o X, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu só quero gerar etiquetas aonde eu sinalizar com X, certo? Que eu quero as etiquetas, ou seja, aqui eu quero as etiquetas desta linha e aqui eu não quero, certo? Não marquei o X. Aqui eu já quero, beleza? Então, agora como é que eu faço para o Excel entender que eu só quero gerar etiquetas das colunas onde tiver o X, certo? Na célula marcada aqui da coluna G. Muito fácil. Vou novamente aqui. Eu posso tanto aqui no Visual Basic, mas eu gosto de ir por aqui, certo? Vou clicar aqui no nosso botão, gerar etiquetas. Atribui macro. E observe que eu vou editá-la, certo? E nada mais é reforçando que ela é a mesma coisa de eu vir aqui no módulo 1, certo? E vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui meu project. E vamos colocar uma verificação com a estrutura if. Muito fácil, vocês vão ver agora. Aqui, ó, onde está o meu for quer dizer para i igual a 2, que 2 é a minha linha, é a minha primeira linha preenchida, já que minha primeira linha é o cabeçalho, certo? Então eu faço de i igual a 2 e vai até a última linha preenchida, certo? Eu desconsidero apenas o meu cabeçalho, já que é a linha 1, certo? Por isso que i começa a partir de 2. Então aqui, após esse comando aqui, essa estrutura do nosso laço de repetição, eu vou fazer uma verificação. E como é que eu faço? Eu uso o nosso if, que quer dizer se o quê? Se minha sheets, certo? Que quer dizer guia. Como é o nome da nossa guia, eu tenho que colocar entre aspas duplas, certo? Já que é um texto. Se chama dados. E eu fecho o meu parênteses. Por que dados? Porque é o nome da guia, é o nome que eu dei aqui para a guia, certo? Observe, é a guia que eu estou colocando as informações para gerar as etiquetas. Então, if, que quer dizer se a minha guia, né, sheets, que quer dizer guia, o nome da nossa guia, chamada dados. Ponto ranger, que quer dizer intervalo, abro o meu parênteses e eu informo qual é a coluna que eu quero fazer a verificação. Eu quero verificar na coluna G, certo? Por quê? Porque é a coluna que eu estou dizendo para o Excel que eu vou marcar um X para ele entender se eu quero gerar as etiquetas ou não. Aonde tiver um X, ele gera as etiquetas. Aonde ele não tiver, ele ignora, certo? E continua o código, verificando se tem mais um X em alguma outra coluna. Se ele achar, ele gera as etiquetas da linha correspondente à célula que eu marquei o X, certo? Então, a minha coluna que eu sinalizo com o X é a coluna G. Então, aqui eu boto entre aspas duplas o X, já que é um texto, certo? E fecho meu parênteses. Perdão? Aqui eu não coloco X. Aqui eu coloco a coluna, certo? Qual é a coluna? A coluna G. E eu concateno esse meu G, certo? Com a nossa variável I, certo? Que a nossa variável I, lembre-se que ele está iniciando de 2, certo? E ele está sendo incrementado, ou seja, ele vai iniciar da linha 2, no próximo laço ele vai valer 3 e assim por diante, até a última linha preenchida, certo? Então, vou fechar aqui minhas aspas duplas na nossa coluna G. E estou concatenando a nossa coluna G com a minha variável I, certo? Esse I é incrementável. E vou dizer o quê? Ele é igual a X, certo? Agora sim eu coloco X. E coloco o nosso tem. Recapitulando, se minha sheets, que é guia, dados, que é o nome da minha guia, ponto range, que é o nosso intervalo, da coluna G, concatenado com I, certo? Que é a nossa variável que começa a partir de 2. Ou seja, a partir da coluna G, da célula A2, foi igual a X, então tu faz isso. Como ele vai fazer um laço até a minha última linha preenchida, ele vai perguntar de novo. Se a minha coluna G da célula, certo, A3 é igual a X, ele vai fazer isso. Se não, ele não faz nada. Como a minha célula G3, observe aqui, vou minimizar essa tela. Como a minha célula G3 não tem um X, ele vai ignorar ela, certo? E vai continuar o laço até a G4. E como ele vai verificar que a G4 tem um X, ele vai executar ela. A G5 já não faz nada porque ele vai parar aqui nessa célula, na realidade, ele vai parar nessa linha, porque não tem mais nenhum dado preenchido, certo? Lembre-se que esse for vai da linha 2
que é a minha primeira linha com preenchimento de dados, até a última linha preenchida, certo? Então ele para na linha 4, nesse caso. Então ele vai executar apenas a linha, no caso aqui preenchida, linha 1 e linha 3, certo? Já que a linha 2, que é a nossa linha aqui com dados, que na realidade seria a nossa linha 3, contando com o meu cabeçalho, não tem, certo? Para não dar o erro, eu tenho que botar o end if, certo? Já que eu coloquei o if, tenho que colocar o end if. Onde é que eu coloco o end if? Repare que eu estou colocando esse if após, certo, o meu primeiro laço. Então eu vou colocar o nosso end if antes de fechar o nosso primeiro laço, certo? Eu vou colocar entre o next y e entre o next i, certo? Esse next y está fechando a segunda estrutura. O next i está fechando a primeira, certo? Aqui eu coloco o nosso end if. Caso eu colocasse esse end if aqui junto deste, eu ia ficar preso num loop infinito, certo? Vou fechar aqui. Para garantir, vou dar o Ctrl B para salvar o projeto. Vou aguardar aqui salvar e vamos executar para ver se está funcionando, certo? Então repare. Observe que a minha primeira linha aqui pede 13 volumes. A segunda pede 10, porém eu não marquei um X, certo? Ou seja, eu não quero gerar essa etiqueta delas. A minha terceira linha aqui, sem contar com o cabeçalho, claro. Minha terceira linha aqui, com o preenchimento de dados, peço 12 volumes, certo? Na realidade eu vou botar 8 aqui, só pra gente... Perdão, tinha selecionado a linha. Vou colocar um valor 8 aqui, só pra ser mais rápido, certo? Observe que eu vou gerar apenas 3 etiquetas desse fornecedor MTV. E do fornecedor Casas, vou gerar apenas 8. Já da companhia, que é a nossa CIA, não vou gerar nenhuma. Vamos gerar etiquetas e vamos observar o que acontece. Vou clicar nele, gerar etiquetas. Etiquetas geradas com sucesso, vou dar um OK. Vamos pré-visualizar. Vamos aguardar. Observe que 1 é de 13, 2 de 13 e assim vai até 13 de 13, certo? Vou para a próxima página, só para verificar isso. 11 de 13, 12 de 13, 13 de 13. Parou. Observe que ele não gerou, certo? Como a gente aqui fez, ele não gerou o fornecedor lá que pedia 12 etiquetas, certo? Ele já pulou para o próximo, que é 1 de 8, ó. 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8, 7 de 8 aqui. E olha a próxima página, 8 de 8. Perfeito, certo? Ele não gerou, como a gente delimitou aqui via código, aqui na guia Layouts, certo? Ele não gerou as etiquetas da companhia, certo? Já que eu não marquei um X. Se eu marcar um X nela, vamos observar o que acontece. Vamos verificar. Etiquetas geradas com sucesso. Obviamente ele vai gerar de todas, certo? Vamos aguardar. Aqui eu estou vendo a primeira folha, certo? Vamos para a segunda folha. Observe que aqui já começa a segunda, ó. 1 de 10, 2 de 10. Beleza? E a última, certo? Estou na terceira folha, mas a última que eu falo é o terceiro fornecedor já, ó. 1 de 8, 2 de 8 e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, só para finalizar. Vou aqui na guia dados e vou apenas finalizar apenas um, certo? Só esse do meio. Vamos ver se nosso código está funcionando realmente perfeito. E só para melhorar o nosso código, vamos colocar a pré-visualização de forma automática, para que eu não tenha que clicar na lupa para eu pré-visualizar. Ou seja, assim que eu clicar no OK, etiqueta gerada, já pré-visualiza de forma logo automática, certo? Então vamos aqui, atribui macro, vou editar o nosso código. E aqui, após, certo? Application script igual a true, vou colocar, na realidade, antes dele, eu vou colocar aqui a nossa macro para pré-visualizar, certo? E qual é o nome como é que a gente faz? Active, certo? Ou seja, ativo a minha janela, que quer dizer window, ponto, select, ou seja, select sheets, ou seja, vai selecionar a sheet, certo? Ponto, print, preview, ou seja, vai pré-visualizar, certo? Vai pré-visualizar quem? A minha sheet selecionada. Vamos colocar aqui, vamos voltar lá para o Excel e vamos gerar nossas etiquetas para ver se vai funcionar o nosso código, certo? Gerar etiquetas.
etiquetas geradas com sucesso, vou dar o OK, não vou fazer mais nada e vamos ver o que acontece agora. Observe que já me trouxe a pré-visualização de forma automática, certo? E só me trouxe uma de uma, ou seja, só me trouxe lá, aqui eu informei, quero apenas o fornecedor companhia, que eu quero 10 etiquetas dele, uma de 10, duas de 10 e observe lá no final 10 de 10 e observe uma de uma, ou seja, me trouxe apenas a que eu quero, certo? Então eu acredito que a gente possa ter concluído aqui este vídeo. Agradeço aí a dúvida da Adriele e eu espero que ela possa ter entendido, certo? O arquivo vai estar disponível para download mediante ao seu e-mail, certo? Então só vou poder passar o arquivo para aqueles que deixar o e-mail aí nos comentários. Já para a Adriele, já vou passar o e-mail de forma direta, tá bom? Até a próxima, falou!